Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso aprovou a intervenção federal na segurança do Estado do Rio de Janeiro. A medida deve vigorar até o fim de 2018, período em que um general do Exército vai comandar as polícias estaduais e tropas militares convocadas para o combate ao crime organizado. Se, por um lado, a medida tem a aprovação de parte da população que teme pela escalada de violência no Estado, tem recebido críticas quanto ao planejamento das ações e possibilidade de abuso das tropas. O Câmara Debate vai discutir o tema com 2 deputados do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, do DEM, e Glauber Braga, do PSOL. Eu sou Daniela André e convido você para acompanhar esta edição do Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado. Obrigado pelo convite, Daniela. Olá, Sóstenes, e a todos que estão acompanhando esse debate. Começar perguntando ao deputado Sóstenes. O senhor é favorável ou contrário à intervenção nesse momento? E qual a expectativa em relação a essa intervenção? Votei favorável, entendendo a gravidade em que a segurança pública do Rio e a falta de comando do governador, assumida publicamente, se transformou num ato público e notório de todo o país, entendendo a gravidade da circunstância em que o cidadão do estado do Rio de Janeiro, em especial da capital no Rio de Janeiro, estava atravessando, entendi uma medida amarga, necessária para o momento, que entendo que a médio ou a curto prazo trará alguns resultados positivos na sensação de segurança do Estado. Logicamente que a médio e longo prazo as medidas a serem tomadas são outras, mais amplas, mais estruturantes, de políticas públicas que, na ausência de todos os últimos anos, tanto do governo federal e estadual, não fizeram. E, portanto, agora este é um remédio amargo momentâneo e a médio e longo prazo um planejamento de políticas públicas estruturantes para resolver definitivamente o problema no futuro. Deputado Glauber Braga, o senhor é favorável ou contrário à intervenção, por quê? Meu voto foi contrário. É uma cortina de fumaça. A situação da segurança do Rio é uma situação muito séria. Como é séria a situação da educação, a situação da saúde pública. O último investimento estrutural que teve o Estado do Rio de Janeiro na área de educação foram os CIEPs, na época de Brizola e Darcy Ribeiro. Depois você não teve nenhum investimento estrutural. O que está acontecendo no Rio agora é consequência do descaso de muitos anos. Mas é uma cortina de fumaça que está sendo tocada pelo governo federal, mais especificamente por Temer, Pezão e companhia. E explico. Se Pezão não tem condições de gerir a segurança pública, ele tem condições de gerir a saúde, a educação do Estado do Rio de Janeiro e as demais áreas? Os servidores do Estado do Rio estão sem receber salário há não sei quanto tempo. Paga um mês, não paga o outro, fica devendo. E o governo federal, durante esse tempo todo, disse que não teria como ajudar o Estado do Rio de Janeiro adequadamente, com repasse de recursos. Fez um plano de recuperação fiscal com contrapartidas draconianas. De uma hora para outra, o governo federal diz que quer aportar 1 bilhão no Rio para essa intervenção, como uma dívida que o Rio de Janeiro vai ter que pagar ao governo federal. Na Maré, por uma ação de 14 meses, eles gastaram mais de 500 milhões, de 520 a 600 milhões de reais. Na Rocinha, gastaram 17 milhões em pouquíssimos dias, em um pouco mais de 10 dias. Imagine se esses bilhões que vão ser utilizados no Rio de Janeiro agora pudessem ser utilizados para políticas estruturais. O Estado poderia estar numa condição muito melhor daqui a poucos anos. E, para encerrar, é a repetição de um mesmo discurso que a gente já viu. Sérgio Cabral, com a política das UPPs, vinha a público dizer que estava combatendo os bandidos do Rio de Janeiro.
Muitos dos deputados, eu não quero aqui generalizar, que defendiam a intervenção no plenário da Câmara, eram aqueles que aplaudiam as políticas de Cabral e que agora repetem o discurso que era repetido pelo ex-governador do estado do Rio de Janeiro. O Rio tem um orçamento de segurança que é maior do que o de educação por anos seguidos. Aí eu pergunto ao deputado Sóstenes e pergunto a quem está nos acompanhando nesse momento: a sensação de segurança dos moradores do Rio de Janeiro se ampliou ou diminuiu, mesmo com esses recursos investidos prioritariamente em segurança do que em educação? Eu tenho a convicção que diminuiu a sensação de segurança. Então a gente não pode vender uma expectativa para a população do Rio de Janeiro que seja falsa. Dia desse eu fui almoçar e o rapaz, o garçom que estava trabalhando lá, falou: ô deputado, o senhor não está, era na segunda-feira, o senhor não está indo em Brasília para votar a intervenção? Eu falei: estou indo daqui a pouco. Aí ele falou assim: para votar a favor, né? Não, para votar contrariamente. Que isso, deputado? O senhor vai votar contrariamente? E aí na conversa com ele eu perguntei o seguinte: você mora onde? Ele falou: na Maré. Aí eu perguntei para ele o seguinte: me diga uma coisa, na ação que teve das Forças Armadas na Maré, houve uma ampliação da sua sensação de segurança? As coisas melhoraram? Porque dependendo do que você me diga, eu posso até refletir e pensar diferente. Ele: coisa nenhuma. Continuou tudo do jeito que estava. A expressão que ele utilizou foi uma política de gato e rato, mas que não mudou em nada a situação da nossa comunidade. Eu falei: se você que é morador da Maré, que passou por essa experiência, está dizendo isso, isso só reforça a minha argumentação de que isso não é política estrutural. É uma cortina de fumaça para tirar o senhor Temer das cordas. Deputado Sóstenes, desde 92, já tem 30 anos, que não houve uma intervenção no estado do Rio na área de segurança, mas houve diferentes operações militares que se assemelham muito a esse modelo, inclusive com a entrega do comando das polícias aí no governo Itamar Franco, alguns governos mais antigos. E não houve esse impacto do aumento de sensação de segurança. Por que o senhor acredita que dessa vez pode haver modificação? Toda vez que o Exército esteve presente no Rio de Janeiro, no momento em que dura a ação, há sim, por parte da população, um sentimento de melhor segurança. A presença do Exército na Expo 92, nas Olimpíadas, na Paralimpíada, todas as vezes que foram em grandes eventos, inclusive isso está em dado estatístico, e que a criminalidade tem, durante aquele período, um certo controle. O problema está, como não é uma intervenção federal, como neste momento, com durabilidade até o final de um governo frágil, com vários problemas que a gente, até o Glauber coloca muito bem, sou crítico da Polícia de Segurança do Rio de Janeiro desde o PP, quando supostamente ele era um sucesso. Eu criticava o PP no auge. Eu falava, essa lógica de o PP, de ocupar espaço, território e não ter, aliás, tem programas aqui na casa que eu já falei sobre segurança pública, sobre isso, que eles descobriam o policiamento ostensivo nas grandes vias e avenidas do Rio de Janeiro, em especial na capital, e rodovias nunca estiveram cobertas pelo governo federal, e aí não é erro desse governo, também do governo anterior. A gente precisa colocar muito bem claro, porque é como que quer colocar... nós temos um grave erro na política brasileira de querer politizar determinados problemas. Há um problema grave, que não é erro de governo A, B ou C, de partido B, C ou D, e nós temos que encarar essa realidade. A realidade é, no momento, respondendo mais uma vez, deixando claro, no momento em que dura a permanência das Forças Armadas, há comprovadamente resultados na segurança pública. Não se tem um planejamento para que, até porque as intervenções que houveram foram curtos prazos, não foram prazos muito longos, com exceção desse projeto da Maré. Quando você não tem políticas públicas para andar paralelo a isso, é onde vem um problema quando da saída das Forças Armadas. E aí eu concordo, porque até meu mandato eu sou muito participativo nas comunidades do Rio, em especial no Parque Proletário da Penha. Todos sabem, meu mandato, e sou membro de uma igreja evangélica, e temos 50 igrejas dentro da Maré, e visito as igrejas na Maré. No complexo
do Alemão e algumas na Maré também. Então conheço aquilo ali por dentro de vivenciar com um morador dessas comunidades. Enquanto dura, há uma diminuição da criminalidade. Sai, volta tudo ao normal e vem com um problema duplo. Porque agora eles não sabem mais se obedece à suposta ordem dos traficantes que comandam essas comunidades ou se algum resto de PM que eles deixam ali quando sai, e nesse projeto da UPP muito pior, quando deixam a PM para fazer a segurança da boca de fumo. Um absurdo esse projeto. Então, entendo de que a presença vai trazer, quando eu reitero que vai trazer um resultado, é um resultado porque essa presença será até o final do mandato do atual governador. Isto vai trazer essa sensação, mas ao longo deste período, se não for feita políticas estruturantes na educação, na saúde, na cultura, no esporte nessas comunidades, logicamente o problema vai continuar à frente. Em especial, acho que toda a problemática aí, para mim, começa na raiz de políticas públicas estruturantes para a família. As famílias em comunidades precisam de ter políticas direcionadas a ela, porque famílias bem estruturadas, comunidades estruturadas, e a gente começa tendo essa dificuldade ali. Quando um pai não tem nem escola na comunidade para o seu filho estudar, creche, os pais que vão trabalhar não tem onde colocar, até porque a lógica do último governo que esteve aí quadruplicou, graças a Deus, o investimento no ensino superior, mas o ensino fundamental e básico, zero de aumento de investimento. E onde os pais que hoje, pai e mãe, vão ao mercado de trabalho, onde eles deixam suas crianças na creche? Não tem creche. Aí fica o Ministério Público cobrando do prefeito, o prefeito sem condições, porque não tem investimento nessa área. Este erro, essa lógica precisa ser mudada. Sem dúvidas nenhuma, nisto eu penso igual Glauber, que só vamos reverter este quadro quando nós tivermos prioridade no investimento na educação. Isto é necessário. Nós vamos fazer um intervalo e na volta a gente fala aí desse ponto de convergência. O Câmara Debate fala hoje sobre a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos ouvindo os deputados do estado, Sóstenes Cavalcante, do DEM, e Glauber Braga, do PSOL. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Os convidados são os deputados Sóstenes Cavalcante, do DEM, e Glauber Braga, do PSOL, os dois do estado do Rio de Janeiro. Deputado Glauber Braga, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre políticas estruturantes. Houve até uma convergência, os dois deputados concordam que isso é necessário. Agora, como fazer isso num momento de fim de mandatos no Estado, no governo federal e no meio de uma crise econômica? Primeiro dizer que quem politizou essa questão eleitoralmente foi o PMDB, com a ação tocada por Temer e por Pezão. E diferente do que disse o deputado Sóstenes, essa não é a visão do comandante do Exército, general Vilas Boas, de que essa seja uma medida, inclusive positiva, do ponto de vista paliativo. Olha o que disse o general Vilas Boas, que esse tipo de ação é desgastante, perigosa e inócua. E disse mais, em audiência no Congresso Nacional: eu, periodicamente, ia até lá, se referindo à Maré, e acompanhava nosso pessoal, nossas patrulhas na rua, e um dia me dei conta, nossos soldados atentos, preocupados, são vielas, armados e passando crianças, senhoras. Pensei, estamos aqui apontando armas para a população brasileira. As Forças Armadas têm um papel fundamental na defesa da soberania nacional. Não é o papel das Forças Armadas esse tipo de ação. Isso não sou eu quem está dizendo. Quem expressou essa opinião foi o comandante do Exército, general Vilas Boas. Políticas estruturantes necessárias para o Rio. Passa necessariamente por uma discussão sobre a captura e o sequestro que foi feito no Estado com o plano de recuperação fiscal. O que aconteceu aqui? Deram um tempo para que o Rio de Janeiro ficasse 3 anos sem pagar a sua dívida à União. Teoricamente, uma coisa positiva num Estado que está sufocado. Problema disso, primeiro, que a dívida é altamente questionável. O Rio já pagou essa dívida várias vezes e com o tipo de correção aplicada pela União, a dívida sempre é ampliada, ano após ano, independentemente do Rio já ter pago essa dívida desde a década de 90. O que o governo federal faz? Captura para colocar contrapartidas draconianas. Ampliaram a contribuição previdenciária dos servidores do Rio para 14% quando o servidor não está nem recebendo salário.
querem, porque querem, a privatização da SEDAI. Moreira Franco, que é o ministro das privatizações de Temer, já queria privatizar a SEDAI desde a época em que era governador de estado. Estão se utilizando agora da crise exatamente para fazer isso. Além disso, eles agora congelaram qualquer possibilidade de ampliação, de aumento de rendimento para os servidores do Estado do Rio e obrigam o Estado a abrir mão das ações que tem para receber aquilo que a União deve ao Estado do Rio de Janeiro. A gente não vai resolver as questões econômicas do Rio, que são seríssimas, se continuar capturado pela política da União. Repito, quais eram as alternativas concretas? Se esse 1 bilhão que o governo federal já está anunciando que vai disponibilizar para o Rio fosse aplicado em política pública estrutural, nas diversas áreas, no setor de inteligência, na segurança, no controle de fronteiras para o Estado do Rio de Janeiro, para que não chegue a quantidade de fuzis que chega ao Estado, mas principalmente no investimento estrutural na área de educação, retomando a política de educação integral com os CIEPs do Estado, na área de saúde, com investimento em atenção básica, a gente viveria uma situação que é muito melhor do que aquela que a gente está vivendo hoje. É uma questão de prioridade. Quem é que pode escolher um novo projeto para o Rio de Janeiro? Na minha avaliação, é a população do Estado, quando fizerem eleições, a avaliação dos principais projetos que vão estar colocados à disposição. O que não dá é venderem uma ilusão para a sociedade do Rio de Janeiro que não existe alternativa, porque, na verdade, a alternativa que eles estão propondo é aquela que mantém um sequestro do Rio de Janeiro para privatizar o que não conseguiram fazer na década de 90. Deputado Sóstenes, gostaria que o senhor respondesse um pouco o que o deputado fala, começando pela parte do comando, das críticas que o comando militar fez a essa ação, vários comandantes dizendo que não há preparo das tropas para policiamento, até um temor de exposição das tropas a situações indevidas ou até de abuso. Como é que o senhor vê isso? Sem dúvidas, a motivação principal. Eu questionei desde o início a motivação e a emergência com que foi anunciada a intervenção. A necessidade, ela existia e não existia naquela semana, já existia de meses, talvez anos da intervenção. Mas se aproveita justamente um momento de necessidade do governo, e não tenho aqui procuração para defender governo A, B ou C, até porque tenho minhas críticas quando necessárias, me considero bem independente para fazer as observações que faço. Agora, as críticas feitas pelos militares, elas são pertinentes, até porque a atribuição das Forças Armadas, ela está muito clara na nossa Constituição. Entretanto, toda e qualquer vez que houver a necessidade, como foi o caso, a juízo do presidente da República, e aquele era o momento, a juízo dele, com a concordância do governador do Estado, as Forças Armadas são acionadas. Eu entendo de que as Forças Armadas têm um papel importante, as críticas dele, com aspas aqui do deputado Glauber, se você ouvir toda a entrevista dele, essa foi uma parte muito natural de uma crítica muito construtiva do general, mas também ele entendeu a necessidade e em vários momentos da sua entrevista ele foi muito claro que a missão dada ao Exército seria cumprida com a tecnicidade, com as características que são particulares das Forças Armadas do Brasil. Eu tenho certeza de que, apesar de criticada por muitos, inclusive por mim, a motivação, acho que a motivação ela não corresponde 100% ao momento, ao time. Eu acho que está errado o momento e talvez errada a motivação. Eu não tenho dúvida quando o deputado fala em cortina de fumaça, talvez a questão da inviabilidade dos votos da reforma da Previdência startou isso neste momento. Pode ter sido uma saída honrosa para a reforma da Previdência? Pode ter sido uma forma que o governo tem encontrado para a saída honrosa. Não estou aqui nem dizendo que sim, nem estou advogando que não. Me ficaram dúvidas com relação a essa motivação. Entretanto, eu tenho convicção de que mesmo fazendo críticas, até porque conhecendo o militar como até porque sou filho de um ex-oficial de CPUR do Exército, se ele não se sentisse à vontade com a missão dada, ele declinaria
da missão para não fazer. As críticas que ele fez é pertinente do trabalho de qualquer pessoa que vai assumir uma função. De primeiro defender sua corporação, uma característica muito grande dos militares. Quando ele faz a crítica, ele está falando para a interna corporis. Segundo, ele fazia a crítica no contexto geral do momento em que o país vive. O que nós não podemos deixar de fazer uma leitura disso tudo é de que em nenhum momento da história depois da redemocratização e da democracia brasileira é salutar que intervenções como essa venham. Não é confortável nem para as Forças Armadas, que não é sua missão final, ela pode ser temporal, como este caso, nem para a democracia ficarmos vivendo esse tipo de intervenções constantes. Deputado Glauber, as políticas estruturais demandam um tempo maior e a gente precisa de ações rápidas. Mas o senhor acha também que dentro dessas políticas estruturantes é possível rever o modelo de segurança pública que nós temos? Porque, como a gente falou anteriormente, já temos aí 30 anos de intervenções e já tivemos a experiência da UPP. Para onde ia esse modelo? Tem que ser revisto. Vou trazer aqui alguns pontos que têm que ser colocados nesse debate. Primeiro, o Brasil não tem um plano nacional de redução de homicídios. Você tem uma ampliação dos homicídios no Brasil, sem apresentação de dados de onde são as regiões onde tem ampliação desses homicídios, o que fazer para prevenir a ocorrência de homicídios. Essa é uma política que, infelizmente, a gente não tem no Brasil de maneira consistente. Falta, inclusive, investigação, né, de homicídios. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de discutir é a política de droga, tá certo? A guerra às drogas, tratada pelo governo federal como uma questão de simples repressão e não de saúde pública no que diz respeito ao uso abusivo de álcool e drogas, na nossa avaliação é uma política de segurança equivocada. Avaliar modelos como o de Portugal, avaliar modelos como o do Uruguai, trazendo para a realidade brasileira a partir das nossas especificidades, onde você trata o uso abusivo como questão de saúde pública, mas você não tem na guerra às drogas a política principal de segurança, é algo que não pode deixar de estar na agenda nacional. Um outro ponto importante, as unidades prisionais brasileiras. Hoje você tem uma ampliação da espiral da violência a partir do que são as masmorras medievais, os presídios brasileiros. Se você tira uma fotografia, você tem de 600 a 700 mil pessoas presas no Brasil por ano. Mas passam pelas unidades aproximadamente 1 milhão de pessoas. Você tem uma lei de remissão que diz que aquele que, porventura, estudar, ele vai ter a diminuição da sua pena, diminuído a hiperpopulação carcerária, mas também trabalhando para que você não tenha a ampliação da espiral, porque aquela pessoa que está na unidade prisional hoje, amanhã ela não estará. E ela não estando, se ela não tiver oportunidades, você vai ter sim uma ampliação dos índices de violência. A gente apresentou uma proposta aqui que é um Plano Nacional de Educação nas Unidades Prisionais. Hoje só 10% das pessoas que estão nas unidades têm acesso aos estudos. Por que não um plano nacional que consiga ampliar pelo menos a oferta, você não pode obrigar a estudar, mas pelo menos a oferta para todas as unidades, inclusive para que isso possa incidir na lei de remissão. Existem políticas alternativas à política de guerra, mas tem que ter vontade política para que essas medidas sejam implementadas. Porque o que acaba acontecendo é que tem uma turma que ganha com essa política de guerra. Tem deputado federal aqui, da chamada bancada da bala, que vence a eleição fazendo esse discurso. É igual aquela história do vereador do município, que ele sempre se elege conseguindo o exame para a pessoa, conseguindo furar a fila para que a pessoa seja atendida, conseguindo o carro para levar para a pessoa. Se a saúde pública funciona, ele não se elege mais. Na segurança é a mesma coisa. Se você tem uma diminuição, como está acontecendo no Uruguai, dos índices de violência, você não vai ter aqueles que defendem a política da guerra acumulando poder. Essa discussão a gente tem que fazer também com a sociedade brasileira. Deputado Sóstenes, em que o senhor acha que é possível mudar os rumos da política de segurança pública, sobretudo com essa questão de regulação de venda de drogas? Eu tenho a convicção de que, neste quesito, nós precisamos fazer revisão na política de segurança pública. Acho que a chegada de um ministério que, nesse fim de governo, que não vai dar tempo, talvez, de termos resultados positivos, mas deve ser feito um Ministério de Segurança Pública, já era para ter sido acontecido há muito tempo.
Acho que isso vai contribuir para, talvez não vejamos os efeitos neste governo, mas se um futuro governo manter a ideia de termos um Ministério de Segurança Pública, é interessante para o país. O problema do Rio, que reflete para o Brasil todo, que fique claro, ele não é prioritariamente causado pelo Rio de Janeiro. Nós temos um problema de fronteiras, nós não produzimos armas. O problema hoje, que dá gravidade do Rio de Janeiro, chama-se fuzis. Esse é o problema da mortandade que aconteceu de policiais, de pessoas inocentes, do próprio litígio e briga do tráfico de drogas. Ou seja, isso se complicou muito mais quando você vê que os dados estatísticos do Rio de Janeiro não são os piores do Brasil, em especial de morte por habitante. Esses dados estão, lamentavelmente, nas capitais do Nordeste. Mas ali nós temos um problema de guerra conflagrada por conta desses armamentos pesados e a metodologia do que o crime se organizou. Lógico que o crime se organizou porque o Estado não se organizou. Ao ter um ministério exclusivo para pensar isso, acho que isso se reverte. Acho que a questão da política de drogas, quando o deputado Glauber, com todo respeito, fala, e eu entendo o posicionamento do partido dele, que tem claramente uma declaração partidária aberta à questão da descriminalização da questão das drogas. Eu não vejo isso como resultado. Os resultados, inclusive, que são muito recentes do Uruguai, que ele fez menção, o Uruguai, nós ainda não temos assim comprovações estatísticas por causa do tempo de regulamentação que lá tem, é muito pouco, mas a priori, assim como dizem que já dá resultados favoráveis, nós temos outros dados, como, por exemplo, o aumento de suicídio no Uruguai depois da descriminalização é assustador. Então, ou seja, nós temos ainda que analisar todas essas questões. Não entendo de que a questão de segurança pública passe tão somente pelas questões das drogas. Eu acho que a raiz de todos os problemas começa na desestrutura familiar e falta de políticas estruturantes. As drogas é a ponta do iceberg, não é o problema total. Então a gente tem que encarar isso com muita responsabilidade. Entendo que quando você olhar, o problema é que nós nunca olhamos como democracia recente a questão da segurança pública como algo sério, até porque nós temos um trauma de termos vindo de um momento de regime militar e a gente via as questões militares e de segurança com somos muito reacios a isso e lamentavelmente descuidamos de uma área que é essencial. Infelizmente vou ter que interromper, nosso tempo chegou ao fim. Já deixo o convite para os senhores retornarem e a gente aprofundar um pouco mais aí sobre essas alternativas na política de segurança. Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro com os deputados Sóstenes Cavalcante, do DEM, e Glauber Braga, do PSOL, ambos do Rio de Janeiro. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate sobre as propostas na área de segurança que estão sendo analisadas pela Câmara. É só entrar no site edemocracia.câmara.leg.br e participar das discussões. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.